Oi pessoal, eu sou Dilson, professor de Física, e você deve estar ligado agora nesse canal da CBV TV. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre calorimetria, na verdade, trocas de calor. A gente sabe muito bem que quando um corpo está ganhando calor numa determinada situação, com certeza haverá outro perdendo. A gente pode imaginar uma situação, e eu tenho aqui 2 copos, vê só. E eu vou colocar uma coisa bem corriqueira, bem doméstica. Eu vou colocar café quente. Acabei de fazer esse cafezinho aqui, ó. Café quente, uma quantidade de café aqui. E eu vou pegar leite na geladeira. Coisa também bem doméstica, bem corriqueira. A gente faz isso rotineiramente. E aí vou colocar leite aqui. Eu tive o cuidado de fazer umas marquinhas no copo, nos 2 copos, para que eu pegasse partes iguais de leite e café. Vocês viram que eu tirei o leite da geladeira. Ele deve estar numa temperatura baixa. E eu peguei o café aqui direto da cafeteira, que deve estar numa temperatura alta. O que vai acontecer, muita gente tem o costume de tomar café com leite. O que vai acontecer se eu misturo o leite, o café? Ora, eu sei que você está pensando numa resposta óbvia. Se o leite está numa temperatura e o café está noutra temperatura, mas como a gente pegou partes iguais, então a temperatura que eu tomaria, inclusive eu vou provar aqui, mas não ficou muito legal não. Sabe por quê? Porque eram partes iguais de leite e café. Se você tinha partes iguais, eu sei que você deve estar pensando aí, a temperatura média deve ser exatamente o quê? Ora, a média dessas temperaturas aí, a temperatura resultante aqui vai ser você pegar a temperatura do café, soma com a temperatura do leite e divide por 2. Legal, mas essa operação só é possível por quê? Porque a gente pegou partes iguais de leite e café. Mas aí você deve estar pensando, seria mais interessante se a gente pegasse partes diferentes? Ah, vai ser mais interessante. E o costume nosso, o costume da maioria dos brasileiros é esse aqui. A gente coloca café, veja, coloca café numa quantidade maior e é o famoso pingado, né? E aí, o que é que acontece? A gente vai colocar menos. Eu vou medir aqui para não colocar diretamente no outro copo, só para demonstrar que aqui a gente tem bem menos leite do que café. O que vai acontecer? Ó, misturou. Agora não tem a moleza do primeiro caso, que você viu que eram partes iguais. Partes iguais você faz só a média das temperaturas. Mas como fazer nesse caso? Inclusive eu vou provar aqui. Ah, tá bem melhor. Agora, para quem gosta do cafezinho com leite, tá mais quentinho e tal. Por que tá mais quentinho? Porque prevaleceu a temperatura do café. Aí você diz, sim, Dilson, mas como era que eu podia calcular? Ah, pessoal, eu deixei prontinho já para você que viu isso em algum momento sala de aula, você lembrar, olha, a expressão para a gente calcular qual é a temperatura de equilíbrio, eu deixei prontinha essa expressão aqui só para a gente revisá-la. A temperatura de equilíbrio seria, você pega a massa do café ou a quantidade de café vezes a temperatura dele, mais a massa de leite ou quantidade de leite vezes a temperatura dele, do leite, e divide pela soma das massas. Esse é um tipo de média que a gente usa, onde a gente está ponderando aí as massas, a quantidade. Então, ó, essa era a dica e era isso que eu queria que a gente lembrasse. Legal? Vê, ficou legal a primeira vez só porque a gente pegou massas iguais de leite e café. Aí é moleza, é a média direta. Mas se forem massas diferentes, você usa isso aqui. E tá lembrado? Tchau, pessoal. Abração.